Plantão de notícias. Gente, no blog do Mazzotti, mais uma vez, temos aí o Dr. Jorge Valdez, ele que atende às segundas e sextas aqui em Taquara, na João Bayer. O telefone para contato 3542-1566, é o telefone para contato do Dr. Jorge Valdez, esse telefone que tocou agora, 3542-1566, e também atende em Novo Hamburgo, tem o escritório central, que é o 3066-1600, 3066-1600, Dr. Jorge Valdez, que fala sobre aposentadoria. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem, saudações a todos que estão nos assistindo. E eu quero falar hoje ainda sobre benefício por incapacidade. Vamos ver se dá tempo, a gente fala, provavelmente não vai dar tempo, mas numa outra oportunidade eu vou falar sobre aposentadoria híbrida, que é aquela aposentadoria por idade aos 60 anos para a mulher, aos 65 para o homem, o híbrido aí diz respeito à mistura de tempo rural com tempo urbano, né? Esse tempo urbano pode ser através de carteira de trabalho, pode ser através de carnê, né? Para completar os 15 anos. Sabia que antes de 2008 isso não era permitido. O 15 anos de contribuição mínimos teria que ser obrigatoriamente ou através de carnê ou através de carteira assinada, quer dizer, tinha que ter contribuição, né? E a partir de 2008, a fim de dar dignidade ao trabalho, principalmente à mulher, então foi permitido que se juntasse o tempo de trabalho rural, né, e somasse com o tempo de carnê ou de carteira, para que, dando 15 anos, somando 15 anos, a mulher tendo 60 anos ou o homem 65, então obteria um benefício por idade. Vamos ver se vai dar hoje. Aí eu quero falar algumas questões aí do caminho a percorrer. Mas eu queria antes, então, Mazzotti, responder para a Madalena, que a Madalena, por exemplo, diz que está em auxílio-doença desde 2009, mas acredita ter tempo para aposentadoria. Gente, isso aqui é importante cuidar. Se há casos realmente em que a pessoa ou está aposentada por invalidez por um longo período, ou está ganhando um auxílio-doença por um longo período. Auxílio-doença por um longo período já é mais raro, né? Mas, e no caminho atinge a idade para uma aposentadoria por idade. Tem tempo, ou seja, muitas vezes, vou dar um exemplo, a pessoa quando obtém o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, está lá com os seus 51 anos, uma mulher, 51 anos e está em auxílio-doença, obteve o benefício de auxílio-doença, fica 9 anos, ela tem 51 anos de idade, né? E em torno de uns 7 anos de carnê pago ou de carteira ou os dois juntos, ou seja, tem 7 anos de contribuição e aos 51 anos de idade obtém o benefício de auxílio-doença e fica 9 anos em benefício de auxílio-doença. Chega aos 60, alguém diz para ela que ela poderia se aposentar por idade, que dá inúmeras vantagens. Pode tirar empréstimo consignado, por exemplo, né? Que enxerga vantagem nisso, né? Ela sente vida até o pescoço lá, mas pode comprar por exemplo, com crediário, né? Auxílio doença, como é provisório, não pode. E a par disso também dá estabilidade, né, para a pessoa. Obter um benefício por aposentadoria, consolida, quer dizer, ela não vai ter preocupação
de quando receber uma cartinha do INSS tem que comparecer correndo lá, porque eles vão cortar o benefício, né? Dá estabilidade realmente. Mas olha o caso dessa senhora. Ela ficou 9 anos em benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, fez 60 anos de idade. Aí vai lá e requer uma aposentadoria por idade. E não leva. E aí não entende. Se ela tinha 7 anos de contribuição, carteira ou carnê, com mais 9, né? Daria aí 16 anos. Ela precisa aprovar 15. Ela tem um ano a mais. Como que não deu? Não deu porque o tempo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele não pode ficar na ponta. Tá? Se você está em auxílio-doença e quer uma aposentadoria por idade, contando com esse tempo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, esse tempo não pode ser o último. Ele tem que ficar entre períodos de contribuição. Ou seja, quando você requereu o benefício de auxílio-doença, você estava contribuindo. No momento que você quer trocar para uma aposentadoria por idade, por exemplo, você tem que primeiro, antes de requerer, tem que contribuir. Porque ele tem que ser o recheio, né? O benefício por incapacidade, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele tem que ser o recheio ali. E o que fica na ponta? Período de contribuição e período de contribuição. Então, se você está nessa situação, está para se aposentar por idade, tem tempo, e esse tempo, para eles atingir os 15 anos, é necessário contar o tempo de auxílio-doença? Bem, então você tem que pegar um carnê, né, e contribuir pelo menos umas 2 ou 3 contribuições. Né, e para depois pedir a aposentadoria por invalidez, porque senão você não vai conseguir. Né? Isso já está confirmado com o tribunal, não tem como você conseguir se o benefício por incapacidade for o último período. O último período não poderá ser. Tem que ser um período contributivo, ou com carteira ou com carnê, mas tem que ser um período contributivo, porque senão esse tempo desse benefício por incapacidade aí não vai ser incorporado no seu tempo de serviço. Então, Madalena, tem que ver isso, tá? Tem que verificar isso. Se o teu caso é uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de serviço. Independe, tá? Ele pode ser somado no tempo mínimo desses 15 anos, ou ele pode ser somado também no seu tempo de serviço, no tempo de contribuição, né? Para você depois obter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Junta as duas? Junta as duas. Por exemplo, ao obter o auxílio-doença, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, você estava com 21 anos de tempo de serviço. Ficou 9 anos de auxílio-doença. Bom, 21 mais 9 dá 30. Com 30 anos você se aposenta de forma integral. Ainda dá, né? Por enquanto, né? Porque você sabe que nós vamos fazer um vídeo depois sobre as possibilidades de mudanças aí, né? Mas que vão alterar que vai haver restrição de direito, né? Que vão criar obstáculos para você obter um benefício, isso aí é certo, né? Não se sabe a extensão, mas que é certo que vai acontecer essas modificações para pior, né? Então, tanto você pode se aposentar por idade, como você pode se aposentar por tempo de serviço. E você pode usar esse tempo por incapacidade somando o seu tempo de serviço. Pode somar. O caso aí que eu falei para vocês, 21 anos de tempo de serviço, ganha o auxílio-doença, obtém o auxílio-doença, fica 9 anos com auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 21 mais 9, 30. Só que esses 9 não pode ser o da ponta, não pode ser o último período. Você é obrigado a trabalhar com carteira assinada ou pagar um carnê para que ele fique entre períodos. Durante quanto tempo? Pode pagar em torno de 2 a 3 meses, né? E daí? E aí o tribunal, requerer. Eu acho isso aí uma barbaridade. Né? Eu falei 2, 3 meses, mas um basta, né, Mazuti? Mas é uma barbaridade, uma firula da lei que, né, uma interpretação esdrúxula isso aí, né?
Pô, um mês. A burocracia, tu paga um mês, 2, pronto. Aí tu valida aquele período de auxílio-doença. Não é bobagem, mas é assim, né? Tá? Então, se você tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, precisa desse tempo em que você ficou ganhando esse benefício, precisa desse tempo para contar para tempo de serviço ou para tempo mínimo, não vá direto. Doutor Jorge, a Ju Santos, ela tem 23 anos de INSS pago, tem 52 anos de idade, e quando ela pode se aposentar? Ela ainda está contribuindo, pois ela tem uma MEI, M-E-I. Eu acho que a Ju me ligou para a rádio hoje. Se não ligou, Ju, tu me bota de novo o comentário aqui no YouTube que eu vou te responder. A Ju está numa situação assim. Ela tem 23 anos de contribuição. Me parece, se for a Ju que me ligou para a rádio, deve ter uns 5 anos de MEI. O que é o MEI? M-E-I. Microempreendedor individual. Não é mico. Não é mico. É microempreendedor individual. Tá? Quem contribui para o MEI contribui com uma contribuição bem diferenciada. Me parece que é 5%. É do salário mínimo. Essa contribuição é uma contribuição que custeia uma aposentadoria por idade. Se você, por exemplo, ficou 5 anos pagando MEI, mas você não quer se aposentar por idade, você quer aposentar por tempo de serviço, porque se somar o tempo do MEI com o tempo que você tinha normal, dá o tempo para você se aposentar. Bem, isso vai ter que ir no INSS complementar para 20%, que é a contribuição mínima para contar para tempo de serviço. Então, gente, qualquer contribuição, atenção você que está fazendo contribuição por INSS, qualquer contribuição que seja menos de 20% do salário mínimo é a aposentadoria por idade. A única contribuição que garante a aposentadoria por tempo de contribuição ou por tempo de serviço é aquela que mínima que corresponde a 20% do salário mínimo. Fora isso, é uma contribuição para uma aposentadoria por idade. Então, a Ju está há 8 anos de completar 60 anos. Provavelmente, quando completar 60 anos, a idade mínima para uma aposentadoria por idade para a mulher não será isso. Provavelmente vai ser 65. Mas como falta 8, possivelmente nessa alteração aí da lei, venha uma tabela de transição. Né? Uma tabela de transição que garanta, que possa garantir a ela, eu estou dizendo isso tudo hipoteticamente, porque não saiu, está se costurando isso ainda, né? Depois que houver todas as negociações e isso ficar pronto o projeto e votado e definitivamente se transformar em lei, que a gente pode falar mais concretamente, mas por enquanto só especulação. Vai ter que ter uma tabela de transição aqui para ela, porque falta 8 anos para ela atingir a idade de 60 anos, que vai ser mudada. Tem hoje uma senhora que me ligou que falta 2 anos. Com certeza vai ter que ter uma tabela de transição para essa senhora também. E eu até falei hoje na rádio que o correto seria criar essas novas regras e dar uma carência de 2 anos para ela poder valer. Daqui a 2 anos vai se implementando gradativamente. Né? Cria a idade, digamos, mínima de 65 anos para se aposentar. Ok, vai valer daqui a 2 anos. E depois que começar a valer, vai ser implementado gradativamente. Mas não é, pelo que eu sei, não é isso que o governo quer. O governo Temer quer. Ele quer implementar isso imediatamente. Então vamos aguardar para ver como é que vai ser isso. Voltando aqui a Ju, a tua questão aqui, Ju, provavelmente é para uma aposentadoria por idade. Para ser diferente disso, teria que analisar o teu histórico de trabalho, teu histórico laboral, para ver se nesses 23 anos aqui tem insalubridade, por exemplo. Se tiver insalubridade, digamos, se você tiver 23 anos, todo ele de insalubridade, você ganha aí 4 anos e pouco. Já vai de 23 para 27. E aí já falta 3. Bom, se falta 3 para você se aposentar por tempo de serviço, vale a pena você complementar a líquido aqui para 20%. Porque com 55 você se aposenta.
Mas, claro, ressalvando sempre, ver como é que vai ficar essas mudanças aí, né, de restrição de direitos. Quero mandar um abraço aqui para o Afonso, para a Andréia, né, que mandaram perguntas, eu respondi para eles lá. Para a Fátima, né, a Fátima disse que perdeu o dedo do meio. Puxa vida, perder um dedo, uma questão estética para a mulher é uma questão complicada, né? Não sei se foi no trabalho, né? E se foi por uma questão laboral, né? Por uma questão de mau funcionamento de máquina, isso aí tem dano moral, né? Principalmente dano moral estético, né? No mínimo, né? Mas com certeza a pessoa que perde um dedo, ela fica em auxílio-doença por um período porque aquilo está machucado, né? E dói. Depois de um período, aquilo cicatriza e aquela lesão ela se consolida. Ou seja, ela não dói mais, né? Fica aquele prejuízo estético, mas seguramente a pessoa fica com a capacidade de trabalhar reduzida. E depois do auxílio-doença, então, o INSS obrigatoriamente deveria implementar um auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente, a pessoa ganha um valor correspondente à metade do que ela vinha ganhando. Não é a metade do salário mínimo. É a metade do salário mínimo se ela ganhava um salário mínimo. Mas se ela ganhava 3 mil, é 1.500. Se ela ganhava 4 mil, é 2 mil. Entende? É a metade do valor, da remuneração da pessoa. E se o auxílio-acidente. Viu, Fátima? Se esse é o teu caso, tá? E se tu ainda está ganhando auxílio-doença, tá? No momento que o INSS cancelar isso e tu sentir que realmente se consolidou, ou seja, cicatrizou e tudo, né? Não dói mais e tal, cicatrizou, não atrapalha você, digamos assim, para trabalhar, a dor não atrapalha, porque se a dor atrapalhar, bom, aí você ainda tem que ficar em auxílio-doença, mas digamos que não é o caso mais de auxílio-doença, o INSS tem que obrigatoriamente implementar para você um auxílio-acidente, que é 50% da sua remuneração. E esse 50%, ele conta como salário na sua aposentadoria. Você vai ganhar, digamos, 2 mil por mês e 50% é auxílio-acidente. Então, o que vai contar para a média? 3. 2 mais 1. Aí, no momento que você se aposenta, cai o auxílio-acidente. Antes era possível você acumular os dois, né? Somava os dois. Mas quando era possível somar, ele não era considerado um valor que se somasse a sua renda para fazer a média. A partir do momento que ele passou a ser somado como renda e compor a média da sua aposentadoria, ele deixou de ser acumulado com a aposentadoria. Ganhou auxílio-acidente, não é possível mais acumular então com a aposentadoria. Aí você vai ganhar só a aposentadoria. Recentemente, sobre essa questão do auxílio-acidente, a Turma Nacional de Uniformização, que é, digamos, a cúpula dos Juizados Especiais Federais no Brasil, decidiu que a pessoa que está recebendo auxílio-acidente, ele está no sistema da Previdência. Mesmo que não contribua, mesmo que não pague carnê, que não tenha carteira assinada, né? A pessoa se acidentou, né? Passou a ganhar auxílio-acidente e resolveu não trabalhar mais, né? E aí essa pessoa de repente sofre um outro acidente mais grave, coisa assim, e que daria para ela, por exemplo, o direito a um auxílio-doença. O INSS diz, olha, realmente tu tá incapacitado, tu tá doente, tu merece um auxílio, tu deveria ganhar um auxílio-doença, mas tu não vai ganhar porque tu tá fora do sistema há muitos anos. A Turma Nacional entendeu que se o INSS estiver pagando auxílio-acidente, a pessoa permanece na condição de segurado. E na condição de segurado ela pode pleitear qualquer benefício, né, que vier a ter direito. Não sei se dá para continuar aqui. 5 minutinhos. Eu quero responder para a Juliana, ver se vai responder para todos, senão eu vou responder depois no YouTube. A Juliana é aquela questão não vou falar completo os nomes, tá? Para respeitar a privacidade das pessoas.
A Juliana, ela trabalha num órgão público, né? E trabalha com dor. E ainda o salário dela é diferenciado, ela recebe menos que os outros colegas, mas ela é contratada. O regime dela é CLT, é desconto, né, Juliana? Desconto INSS da tua remuneração. Ganham 900 e poucos reais, os colegas ganham acima de R$1.000. E ela questiona essa diferença e mais essa condição de trabalhar com dor. Primeiro, eu gostaria de mais informações para ver se esses que ganham mais, colegas que ganham mais que tu, se também são contratados que nem tu ou são concursados. Tá? Porque se for contratados que nem tu e não tiver nenhuma diferença técnica, né? Nenhuma maneira de fazer o trabalho que exija uma técnica diferenciada da tua, poderá ter uma diferença salarial aí, mas é uma questão da doutora Ângela, que de repente vamos fazer um vídeo explicando isso aí. Tu tá trabalhando com dor, teria que pegar atestado médico, né? Pegar exames, fazer exames, atestado médico, e para ser afastada por um período acima de 15 dias, para depois disso você pleitear então um auxílio doença. Tá? Qualquer dúvida, eu tenho lá meu e-mail, tu pode ligar para mim. O Paulo pergunta se as pessoas que estão recebendo benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por validez podem trabalhar. Claro que não. De forma nenhuma. Inclusive, para quem está acostumado a trabalhar com serviços manuais e está recebendo auxílio-doença, aposentadoria por validez e for convocado, a primeira coisa que o médico vai ver e se tem calosidade nas mãos. Aquelas calosidades recentes. Se tiver, perdão na hora. Porque está trabalhando. Tá? Não pode, de forma alguma. Porque é um benefício por incapacidade. Incapacidade de trabalhar. A incapacidade pode ser temporária, auxílio-doença. Pode ser permanente, aposentadoria por invalidez. Eu queria responder para o Miguel. O Miguel é uma situação diferente. O Miguel teve o Miguel lá do Rio de Janeiro. Um abraço para ti, Miguel. O Miguel teve um AVC e está recebendo uma aposentadoria por invalidez. Em função disso, teve restrição na sua carteira de motorista, na sua CNH. Ele não pode dirigir. Está impedido. Só que ele não aguenta mais essa situação. Ele se acha em condições e quer voltar, quer retomar a vida dele novamente. Pois, nesse caso, curiosamente, o INSS não deixa. Diz que ele está incapacitado. Ele diz que tem condições e o INSS diz que não tem. E com isso mantém a restrição dele de dirigir. Eu respondi para ti, Miguel, lá no YouTube, e eu disse ali, resumidamente, que tu procura teu médico, se o teu médico der um atestado dizendo, com base em exames, dizendo que tu está em condições, vai até o INSS e pede o cancelamento do benefício. Se o INSS ainda insistir e manter, entra com uma ação judicial na Justiça Federal, que tu vai ser submetido a uma perícia médica. Essa perícia médica constatando que realmente tu tem condições, né? Eles vão te liberar. Mas importante, na ação, olha bem, na ação que tu entrares, já faz um pedido específico para o juiz mandar um ofício para o Detran. Não deixa isso na mão do INSS. Tá? Que o juiz, ao dar a sentença, determine ao Detran retirar as restrições tuas para dirigir. Tá? Eu acho que é isso aí. Ainda tem aqui a Dorizete, tem várias outras pessoas que na próxima, então, a gente responde aí as dúvidas de vocês. Vamos continuar nessa questão de benefício por incapacidade. É um momento que vai surgindo dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas de vocês. No momento que isso ficar resolvido, vocês não tiverem mais dúvida em relação a isso aí, eu vou falar então dessa bendita aposentadoria híbrida, ver o que é isso, tá? Um grande abraço para vocês, até uma próxima. E lembrando que o Dr. Jorge Valdez atende segundas e sextas aqui em Taquara, na João Baier, em frente à antiga delegacia de polícia, e em Novo Hamburgo, o telefone lá para contato aqui é 3582-1566, e em Novo Hamburgo 3066-1600. O pessoal ouviu ele falar em YouTube, é só digitar lá Blog do Mazzucchi. Blog do Mazzucchi, isso. Digitar Blog do Mazzucchi e ali vocês vão encontrar ali, então essas questões aí que a gente está conversando aqui. Posso fazer perguntas ali, vocês podem mandar também
para o meu e-mail jbaldez@terra.com.br ou 98201490 para o WhatsApp. É a WhatsApp também. 98201490. Doutor Jorge, dá um tchau aí. Um abraço para vocês, espero ter ajudado alguém, né? Desculpe se eu não atendi a expectativa de todos, mas a gente faz o melhor aí para poder ajudar vocês nessa questão que eu sei que é complicada. Até uma próxima. Até mais. Plantão de notícias.